Fala pessoal do Numanais, tudo bem? Ó, todo mundo aí, acho que sabe, quem acompanha o Numanais, né, quem me conhece, o quanto que eu gosto de Nova York, né? E como foi legal eu gostei muito e vivi muitas coisas lá, ter vivido lá durante tantos anos foi algo muito valioso para mim, né? E só que esses dias, na semana passada, eu descobri algo muito interessante. Porque eu estava na casa dos meus pais aqui em São Paulo e minha mãe trouxe um livro assim com vários artigos de jornais antigos e ela falou: Olha, Paulinho, que legal, esses são artigos que o teu bisavô, o avô dela, escrevia para o jornal aqui no Brasil, eram colunas, né? Ele era um colunista do jornal. E tem uma coluna aqui que ele escreveu sobre Nova York. E eu falei, pô, como assim, né? Eu nem sabia da história do meu bisavô com a cidade, né? E aí ela contou, né, que ele foi estudar fora, meu tataravô era médico e mandou meu bisavô para estudar medicina em Boston. E ele viveu um bom tempo lá, viveu em Nova York também. Quando ele voltou para o Brasil, ele virou colunista do jornal e ele escreveu uma coluna sobre Nova York que para mim foi incrível. Foi incrível ver a leitura dele da cidade, né? Ele escreveu isso em 1926 e eu pude entender muito dessa vontade que eu sempre tive, né? De morar lá, de viver essa experiência lá. Depois de tantos anos vivendo essa experiência lá, foi muito valioso para mim ver como foi a experiência do meu bisavô lá. Então, o que eu vou fazer aqui no Numanais, gente, é ler essa coluna que ele escreveu e dividir isso com vocês. Vamos lá. Por Augusto Gabriel de Freitas, meu bisavô, um artigo de 1926, uma coluna no jornal com o título Nova York. Londres, conquanto muito maior e muito mais populosa que Nova York, não desperta no viajante a mesma grandiosa impressão. A razão é simples. Londres é uma reunião de pequenas cidades que se foram unindo gradualmente à medida que crescia a população. Daí, sem dúvida, a originalidade de ter o mesmo nome várias ruas da cidade. E o todo não é harmonioso, o que faz o próprio londrino dizer de Londres que é a cidade mais bonita e ao mesmo tempo a mais feia do mundo. A sua extensão é pasmosa. Nova York é harmoniosa em seu conjunto e a sua extensão pequena. A cidade própria tem o nome de Broadway e com os arredores toma o nome de Great New York. E no inverno que a cidade adquire o seu aspecto normal, pois tudo ali é preparado para essa longa e frigidíssima estação do ano. Neva abundantemente em Nova York e as ruas ficam completamente cobertas de neve. Não fora a proximidade benéfica da corrente do México, e a vida ali seria aspérrima. A atividade humana tem ali um cunho absoluto. Pode-se dizer, de modo geral, que não há velhos na cidade. Nos dias úteis, todos caminham apressadamente. O americano é um obcecado pelo trabalho, que é para ele a principal coisa do mundo. Entre-se durante o dia em uma casa particular e não se encontrará ninguém. O chefe da família trabalha para um lado, a mãe para o outro e assim os filhos. A família só se reúne à noite para jantar. Vi uma vez uma senhora jantar em casa da irmã e pagar, após o jantar, a importância dela. E isso se passou com a máxima naturalidade. Eram pobres, mas honestos.
Os habitantes de Nova York não têm a polidez de Londres e muito menos do de Paris. Em Paris, quando se vai a uma loja para comprar gravata, volta-se carregado de embrulhos. Em Londres, volta-se com mais de uma gravata. Mas em Nova York, só se compra o que de antemão se premeditou comprar. O americano economiza em absoluto o seu tempo de trabalho. O Times sempre me pareceu um jornal impossível de ser lido naquele país. Até às 5 horas da tarde é intensa a vida de trabalho. Daí em diante, a população entrega-se de todo aos divertimentos. E no inverno, a cidade é muito divertida e alegre, deixando Londres a se perder de vista. Das 6 horas da tarde em diante, o movimento começa a intensificar-se. Enchem-se os restaurantes e usar para todas as nacionalidades. Mas Nova York não é uma cidade cosmopolita. O estrangeiro se americaniza logo. E o filho faz timbre em esquecer-se da origem dos pais. Por isso a população é toda muito homogênea. Não se vendo espécimes de raças. As vestes predominam as modas inglesas e alemãs. Jamais se encontrará em Nova York uma veste francesa. Em geral, usam-se roupas com pradas feitas. São estas largas e cômodas. E, se algum exagero há nas modas, é exclusivamente neste lado. Às 8 horas da noite, começam as representações nos milhares de teatros da cidade. O gênero melhor e o mais preferido pelo povo em geral é o de comédias musicais. Nesse gênero, Nova York não deixa nada a desejar a Berlim ou Viena. Boa música e bons coros. Terminados os espetáculos, enchem-se novamente os cafés e restaurantes, pois o frio é tão grande que você pode facilmente fazer 4 refeições num dia. Enfim, às 12 horas, o movimento rapidamente começa a rarefazer-se. Se tomarmos, então, uma daquelas partes da cidade onde trabalham à noite os perigosos elementos que dormem durante o dia por causa da polícia, teremos ocasião de observar um aspecto muito diferente. Ali reina a malavita e, de companhia com ela, a miséria, que absolutamente não se encontra nos bairros operários da cidade. Certa madrugada, entramos em um pequeno café do Bower. Havia alguns marujos. Entrou uma mulher de seus 20 anos, sentou-se a uma mesa e comeu avidamente. Levantando-se em seguida, dirigiu-se apressadamente para a saída. Evidentemente, ela não tinha dinheiro para pagar a despesa. Houve reclamações, discussão. Um policial foi chamado e prendeu-a. Alguém se ofereceu para pagar a despesa, porém tarde. A mulher tinha sido reconhecida como uma delinquente. Mas deixemos de recordações tristes. É dividida a cidade nos 4 pontos cardeais. As ruas sobem verticalmente do mar e do rio, e as avenidas cortam as ruas horizontalmente, cortadas em diagonal pela rua Broad. Eis ali, em uma pincelada, do plano geral da cidade. Com um pequeno mapa de algibeira, vai o estrangeiro para onde quer, pois as ruas e avenidas são marcadas por números, acompanhados de indicação da parte da cidade, que, como dissemos, representam, se dividem nos 4 pontos cardeais. Eis ali, em uma pincelada, o plano geral da cidade. Com um pequeno mapa de algibeira, vai o estrangeiro para onde quer, pois as ruas e avenidas são marcadas por números, acompanhados da indicação da parte da cidade que, como dissemos, é dividida em 4 pontos cardeais. É a única cidade em que essa divisão é perfeita, facilitando extraordinariamente a vida. A altura dos edifícios do centro
não deixa de atordoar o viajante, principalmente nos seus primeiros dias de permanência. Mas sente logo avivar-se a sua resistência. Era isso que fazia um velho brasileiro exclamar, cheio de prazer, quando o navio que viajava atracava no Brooklyn. Quando chego em Nova York, remoço 20 anos. Augusto Gabriel de Freitas, 1926. Meu bisavô. Valeu, Numanais!